A gente precisa de outro happy hour. É verdade. Eu vou abrir, Memórias então, da Justiça. Eu vou abrir, então, hoje a nossa reunião do grupo de estudo. Então, hoje, com muito orgulho, nós temos essa reunião aberta, onde nós vamos tratar de temas com relação à saúde da mulher. Nós vamos falar sobre um breve histórico da inserção da evolução da mulher no mercado de trabalho, sobre a proteção da mulher no mercado de trabalho, sobre assédio moral e assédio sexual, e leis que abordam esses temas. E hoje, como convidada, nós temos a doutora Juliana Moraes, que é juíza do trabalho aqui do TRT2, e a doutora Andréa Ferro, que irá nos ajudar nessa reunião, né, também expondo as suas ideias, complementando. A doutora Manuela, a doutora Fabiola e o doutor José Carlos, eles são os coordenadores do grupo de estudo, então eu agradeço aos três. E depois vamos dar uma palavrinha com relação aos próximos cursos que nós teremos. Por favor, todos coloquem no mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta, colocar no chat de bate-papo, que nós iremos estar retransmitindo as perguntas na medida do possível, conforme elas forem pertinentes, tá bom? Manu, você quer falar alguma coisa? Deixa eu só complementar e apresentar a doutora Andréa. Ela vai começar a falar, porque a gente fez uma divisão de que a doutora Andréa ela vai abordar a parte histórica, como a doutora Vanessa falou já, sobre a mulher e o direito do trabalho, de como não existia direito nenhum até os dias atuais, que não tinha nenhuma proteção. E vou falar um breve currículo aqui da doutora Andréa. Ela é advogada, né, formada pela Universidade de São Francisco. Ela me autorizou a falar o ano, 1989. Ela é pós-graduada pela FGV, de Direito Empresarial. Pós-graduada também pela PUC, Rio Grande do Sul, de Direito do Trabalho. E pós-graduanda na ProOrdem. E atuante na Justiça do Trabalho desde 1990. Com muito orgulho, passo a palavra para a doutora Andréa começar os debates. Bom dia, já estávamos todos aqui conversando, né? E como a Manu falou, foi feita uma divisão do trabalho, eu vou falar da parte histórica e depois a doutora Juliana, magistrada, vai entrar com a parte dos direitos, né? Gostaria também de agradecer a oportunidade dessa possibilidade de fazer parte do grupo de estudo, expor aqui alguns conceitos, né? Eu fico muito honrada. E, de novo, parabéns a vocês que estão levando a PS para um patamar elevado novamente, porque ela tinha ficado esquecida. Então, como eu disse, coube a mim falar do conceito histórico. Então, fui buscar lá as referências, né, de como o mercado de trabalho começou a funcionar no mundo. Então, a primeira referência que eu peguei foi na Europa, que era o modelo que existia, que era aquele sistema feudal. Ali não havia mercado de trabalho. As pessoas usavam a terra como fonte de subsistência e aquilo que elas colhiam da terra, da sua manufatura, era trocado com outros senhores feudais de outras terras. Então não havia mercado de trabalho. O que um precisava, o excesso era vendido não, era trocado com outro senhor feudal. Nessa época, a mulher ela fazia parte do centro ali de organizar a casa e ajudar nessas questões de plantio, colheita. Não havia trabalho. Todos trabalhavam, mas não havia uma definição, nem para o homem, nem para a mulher. Esse sistema foi evoluindo e começaram as feiras entre os feudos. Então, o que aconteceu? Já começou a haver um mercado, não só mais feito do escambo, das trocas, mas sim através de dinheiro, moedas, né? Que o pessoal passou a dar o nome de mercantilismo. E a coisa foi evoluindo, e chegou a época da Revolução Industrial, né? Que foram sendo criadas indústrias, chegou a máquina a vapor, e com isso o que aconteceu? O campo foi sendo deixado para trás, e a mulher, por necessidade, começou a ir trabalhar nas fábricas.
E como ela era uma mão de obra barata, tanto ela quanto as crianças, né? Porque nessa época você tinha crianças trabalhando nas fábricas de 6 anos, ou às vezes, em alguns lugares até menos, né? Com jornadas de 16, 18 horas, né? E a mulher, por ser mais maleável, essa mão de obra dela era mais barata e era mais requisitada para as fábricas. Então, a opção realmente era a contratação de mulheres. E elas trabalhavam nesses ambientes por toda essa jornada, sem nenhuma proteção, e em ambientes com 26 graus, 28 graus. Então, era absurdo, né? Então, nesse período, nós estamos falando de que não havia proteção para ninguém, nem para a mulher, nem para a criança, né? Claro, toda essa sorte de maus tratos desencadeou em guerras, em revoluções, né? E aí, com o advento da Primeira Guerra, os homens foram para o fronte de batalha. Então, precisou-se de mais mulheres no mercado de trabalho. E aí, a mulher começou realmente a aparecer como protagonista das situações. Ela começou a entrar no mercado de trabalho, ganhando menos, como, aliás, acontece até hoje, né? E o ciclo produtivo foi sendo esse, a exploração. Aí, nesse momento da história, né, as evoluções que eu estou falando, elas levavam décadas, né? Não era uma coisa rápida como hoje, né? E alguns mínimos direitos foram sendo garantidos, primeiro para o homem, depois para as mulheres, né? E aí surgiram também algumas proibições de trabalho da mulher, né? Que existem até hoje em alguns países, mas foram pequenas proteções que foram acontecendo ao longo da jornada, mas ainda muito insignificantes para aquilo que era necessário, né? E o que acontece? Na grande queda da Bolsa dos Estados Unidos, né? Que houve também um novo paradigma de conceito, né? A mulher começou realmente a se sobressair. E teve um evento, que é o que desencadeou hoje o Dia Internacional da Mulher, que foi um incêndio numa fábrica em Nova York, uma fábrica têxtil. As mulheres já vinham reclamando das condições de trabalho, já estavam se associando. E aí houve esse incêndio e resolveram fazer um protesto em relação ao que tinha acontecido, fazer uma passeata. E daí surgiu o Dia Internacional da Mulher. Então, vocês vejam que precisou uma catástrofe, 123 mulheres morrerem queimadas, para poder começar a dar uma visualização ao que estava acontecendo, né? E de lá para cá, tem se evoluído, mas ainda menos do que é necessário, né? No estudo que eu fiz também, eu notei que alguns países, eles não têm proteção à mulher, eles têm proibição de trabalho da mulher, o que para mim é bem diferente. Proteção é uma coisa, proibição para mim vai para o campo da discriminação, né? Na Rússia tem 416 atividades hoje, no século XX, numa lei feita pelo Vladimir Putin. São 416 funções que a mulher não pode trabalhar. E não é porque ela não pode trabalhar, porque ela não possa. É realmente uma proibição. Mulheres lá não podem dirigir ônibus, não podem dirigir caminhões. Quando você entra para a questão do Oriente, que você pega religiões, aí você ainda tem o viés da religião, onde a mulher não pode trabalhar. Madagascar, no Oriente Médio, a mulher não pode trabalhar em estabelecimentos que não sejam familiares, não pode trabalhar de noite, né? Então, existem até hoje alguns setores da economia, alguns países, onde não existe uma proteção efetiva, existe uma proibição, né? Então, o trabalho da mulher fica muito restrito, ela realmente é vista como uma mão de obra desqualificada. E, na verdade, não é nada disso. Você vê que hoje as mulheres, elas estudam, elas têm o maior grau de instrução, né? Mas, mesmo assim, no momento de se colocar no campo do trabalho, ela geralmente recebe salários menores, né? E isso realmente é uma coisa bastante constante e ainda sem qualquer mudança, sem qualquer avanço, né?
a CLT traz algumas proteções, existe um capítulo dentro da CLT do trabalho da mulher protegendo esse trabalho. E mesmo esse trabalho, o que acabou acontecendo com a Lei 13.467, alguns direitos que estavam ali foram suprimidos. Agora abriu a reunião perfeita. E aí, desses direitos que eu achei interessante na mudança, sem qualquer juízo de valor, mas que para mim foi uma ruptura do quadro, tem um artigo que fala, acho que é o 384, se não me engano, que fala que era necessário uma pausa de 15 minutos quando a mulher ia fazer jornada extraordinária, então ela teria aquela pausa. E pela pesquisa a gente conseguiu chegar à conclusão que aquela pausa era para ela avisar em casa, olha, eu vou me atrasar, você faça alguma coisa que eu vou ficar até mais tarde. Quando veio a Lei 13.467 de 2017, essa parte foi suprimida porque entenderam que não havia mais essa necessidade, que hoje a mulher não tem mais essa dependência. Mas colocando isso dentro da nossa realidade mesmo, de advogada, tudo. Quem não precisa avisar alguém que vai chegar mais tarde, como que vai administrar o filho, ligar na escola, se eu preciso me atrasar? Eu mesma já fiz audiências em que a juíza atrasou demais, eram 8 horas da noite, eu tive que pedir para ela, a senhora, por favor, me deixe usar o celular, que eu preciso avisar onde eu estou, né? Então, independente da classe econômica, do grau de instrução, essa pausa, ela é necessária sim, né? E ela acabou sendo suprimida, né? E outra coisa que teve que ir até o Supremo para ser decidida foi o trabalho da mulher, mulher grávida em ambiente insalubre. Até insalubridade média ele foi permitido, exceto se tivesse autorização médica dizendo que não. Então, vocês veem, é uma realidade, o legislador que fez, ele vive uma realidade diferente do que a gente vê no dia a dia, né? As mulheres que trabalham grávidas em ambiente insalubre, geralmente elas não têm uma qualificação, uma graduação, então dificilmente elas vão ter acesso a um médico que faça um laudo. Em contrapartida, estarão sim expostas aos agentes nocivos nela e no feto, né? Então, essa questão precisou ir ao Supremo Tribunal Federal para ser revista e hoje essa questão está assentada que não pode trabalhar independente do grau de insalubridade, né? Então, a proteção realmente, ela vem aos poucos, às vezes ela é tirada e nem sempre a coisa é muito bem pensada, né? Ainda na questão da mulher, ontem fazendo o roteiro, né, eu me deparei com uma questão, não é nenhuma questão que foi colocada, mas eu me deparei com a seguinte situação, ainda em relação à mulher, né? Todas as mulheres passam por esse problema de discriminação, em maior e menor grau, mas existe ainda o problema da mulher negra, que ela, além de todos os preconceitos que nós sofremos, ela ainda tem um a mais, ela tem um plus pelo tom da pele, né? E isso acaba recaindo onde? No ambiente doméstico, né? Onde você vê essa maior população de mulheres trabalhando sem direitos? No âmbito doméstico. Somente com a PEC das domésticas é que algumas incorreções foram solucionadas. Nós temos uma Constituição de 1988, onde existem os direitos do trabalho ali colocados. Aliás, é uma das poucas constituições no mundo em que o direito do trabalho já vem positivado, né? E já havia alguns direitos para as empregadas domésticas. Porém, fundo de garantia, direito à hora extra, seguro-desemprego, FGTS, nada disso constava. Precisou agora, recentemente, vir uma lei para igualar dentro das mulheres, né, dentro do nicho das mulheres, os mesmos direitos. Então, ainda lutamos com isso, né? Ainda há uma discriminação dentro da própria classe, dentro do próprio gênero, né? Existem trabalhadoras de um nível, existem trabalhadoras de outro nível. E a lei acaba não alcançando, né? Ou muitas vezes a lei protege, veio para proteger e causa um efeito também muito estranho. Ainda nessa questão da doméstica, veio, protegeu, trouxe direitos
E, em contrapartida, causou um desemprego. Ninguém mais hoje quer usar essa mão de obra, porque ela se tornou cara. Então, o uso da mão de obra feminina, ela é ampla e, repetindo o que a gente está falando aqui várias vezes, sem qualquer proteção. E quando a proteção surge, muitas vezes a proteção acaba levando à retirada da opção da mulher do direito do trabalho, né? Então, isso, para mim, ontem foi sentar sobre esse olhar e estudar, foi bastante desafiante, ver o que nós podemos, enquanto sociedade, enquanto mulheres, né, fazer para isso mudar, né? Indo ainda por esse caminho de problemas de mulher, de proteção, homicídio às mulheres, quando teve um agravante do feminicídio, é notável, o índice aumentou. Então, parece que existe uma dicotomia, né? Quando aumenta o direito, a coisa do outro lado aumenta também, né? E não para o lado bom, não do lado de proteger, mas do lado de dificultar, do lado de excluir, né? Como eu disse antes, não é uma proteção, é uma exclusão, acaba acontecendo, né? Então, precisa, na minha visão, um caminho do meio para que se assegure o direito e se assegure a execução dele sem que haja prejuízo na vida do trabalho, né? A mulher, às vezes, para galgar alguns meios de trabalho, ela passa por abuso moral, abuso sexual, e muitas vezes ela nem sabe que está sendo alvo de um assédio sexual, porque nós estamos tão acostumadas a conviver com gracejos, piadas, que muitas vezes nós mesmos não identificamos aquilo como assédio, né? Preferimos contornar a situação, levar para o outro caminho, dizer, não está acontecendo nada, peço para mudar de setor, peço para mudar de local de trabalho, evito aquela pessoa que está me assediando, né? Por quê? Porque tem uma vergonha, existe um medo, existe toda uma sociedade por trás. Quando se faz a denúncia, o que acaba sendo julgado primeiro no caso de assédio é a conduta da mulher, não a conduta do assediador. Ele é posto num segundo plano. Então, no primeiro plano, sempre vem o questionamento. Mas você não deu causa a isso? Não foi a roupa que você usou? Não foi o jeito que você se comportou? Você não deu a entender que estava afim, alguma coisa? Então, tudo isso também afasta a mulher a denunciar, né? Então, são tantas coisas que são do dia a dia, que acabamos incorporando e que não são necessárias. E que não é direito isso. Isso não deve acontecer, né? E segunda-feira eu recebi da CNN um e-mail falando sobre o assédio sexual e moral dentro da cadeia de restaurantes do McDonald's. André. Oi. Só interromper que esse caso a gente tinha deixado para o final, lembra? Então tá bom. Então não vamos entrar nele. O caso a gente entra no final. Tá. Então, assim, grandes corporações onde a mulher trabalha também são alvo de problemas, né? Não existe uma medida, por mais que tenha regras de condutas, código de conduta, compliance, efetivamente, quando você olha, você não vê essa proteção, né? A Rede Globo passou por problemas com atores que hoje estão afastados por conta de assédio. Hollywood, diretores estão afastados, atores, por conta de assédio. Então, é uma coisa que não depende do grau, nem financeiro, nem escolar. É irrestrito, né? A mulher, ela fica ali suscetível a ganhar menos, a ser assediada, a ser desqualificada, né? Isso realmente precisa mudar. E eu acho que essa mudança deve vir com educação. A educação que a gente começa em casa, com os nossos filhos, explicando, né? Qual que é o papel, porque nós temos um papel muito importante, né? No mercado de trabalho e na sociedade, nós aqui gestamos as pessoas, né? Então, Andréa, oi. Eu até coloquei aqui, acho que você não deve ter lido. Não. Antes de eu advogar, eu trabalhei 11 anos na CBD.
E lá eu comecei como empacotadora e acabei como chefe de segurança com a Abílio Diniz. Mas foi olha, um aprendizado. Quando eu trabalhava na parte de verdura, eu ganhava menos porque eu não descarregava caminhão. Então, os homens chegavam cedo como eu, eles puxavam todos os pallets, e eu não descarregava, mas eu fazia outras coisas, tanto é que eu era melhor em sistema, e para eles isso não importava. E aí, até que um dia eu descobri que eu ganhava menos, e falaram para mim, Vanessa, você ganha menos porque você não ajuda a descarregar um caminhão de manhã. Aí eu falava, mas e aí? O que tem a ver isso? Eu posso descarregar um caminhão também, isso não me impede de nada, tem rodinha, a gente puxa o pallet. Não, você é mulher. Então, o seu lado é mais intelectual, mas você não pode ganhar igual. Então, eu escutei algumas coisas muito absurdas trabalhando lá. E até eu coloquei outra coisa que aconteceu, que eu achei bem interessante, e eu fiquei chocada. Semana passada, eu fui naquele supermercado lá da Ponta da Praia, o Atacadão, e aí a operadora de caixa, eu falei assim, nossa, você deve escutar cada coisa, né? Ela falou assim, ai, você nem sabe. De manhã chegam uns senhores aqui e eu pergunto para eles, vocês querem... como é que a pessoa pergunta quando quer nota fiscal paulista? Nota fiscal. Aí ela pergunta, o senhor quer nota fiscal paulista? Aí ele fala assim, eu quero você. Eu falei, o quê? Você escutou isso de um cliente? O que você fez? Aí ela disse que fechou a mão e falou assim, e eu quero meter a mão na sua cara. Eu falei, isso aí. E você tem que falar para o seu gerente, porque isso está acontecendo, ainda mais se é um cliente que passa todo dia. Então, você vê que, apesar de a gente estar falando de um fato histórico, não mudou. As pessoas não valorizam, né? Porque a menina está lá, obrigada a estar de maquiagem, cabelo arrumadinho, ela não está se insinuando, ela está trabalhando. Eu fiquei revoltada quando ela me contou aquilo. Mas eu também já passei por isso, né? E a menina... Eu nunca passei, mas a gente trabalha com pessoas que passam, né? Tem o teu relato, tem o relato dos clientes, né? É muito duro isso, né? Nós não somos uma mercadoria em exposição. Sim. E, André, eu até coloquei aqui 2 perguntas para você, se você se sentir à vontade para responder. Você falou que nesse seu estudo, você percebeu essa diferença entre o limite da proteção e da proibição, né? Então, quais são esses limites entre separar essa proteção e proibição no mercado de trabalho em face à mulher? E a utilização da mão de obra feminina requer uma proteção individual mais ampla do que o sexo masculino. Acho que também a gente pode dar uma abordada nisso, ou se a doutora Juliana quiser entrar nesse tema, também fica à vontade. A primeira pergunta que você fez da proteção e, né, proibição, que acontece proibição, o que eu notei é isso que eu falei. Quando você cria leis para proteger demais, você acaba desprotegendo. Eu vi pelo caminho das domésticas, né? Criou-se mais direitos e o que aconteceu? Hoje, o mercado informal de empregadas domésticas é muito maior. Então, houve um aumento de direito, por outro lado, houve uma perda do campo de trabalho, do mercado de trabalho. Elas deixaram de ter o ganho mensal e hoje elas são diaristas, sem registro. É uma camada, inclusive, da população que está fora de qualquer cobertura previdenciária. É um problema que a gente vai ter que enfrentar se elas sofrem um acidente, se acontece alguma coisa, elas estão totalmente desprotegidas, né? Então, não sei ainda qual seria o caminho, mas o que eu vi é esse viés. Você protege e você acaba tirando a mulher como opção do mercado de trabalho, né? Como vai se resolver isso, não sei. A lei precisa existir, ela é a que dá a garantia mínima, né, para a sociedade funcionar, mas tem esse outro lado a ser pensado, né, como que vai resolver essa questão. E a outra questão que você perguntou, qual seria? Que eu já esqueci. Sobre a utilização da mão de obra, proteção individual, é diferente do sexo masculino e essa capacidade física de cada gênero. Como eu falei, na CLT existe um capítulo, né, especial do trabalho da mulher. E sim, nós somos diferentes. Nós somos iguais, porém nós somos diferentes. Nós temos uma constituição física diferente. Alguns trabalhos realmente nós
não devemos fazer, né? Como mulher grávida trabalhar em ambiente insalubre, carregar peso, realmente não, tem que ficar claro, se você quiser fazer, tudo bem, mas tem que ter uma lei dizendo que não é obrigatório, né? Então, de novo, a gente encontra obstáculos, né, no cumprimento integral da lei, né? Nós somos diferentes, sim, fisicamente, mas nós não queremos ser reconhecidas como diferentes, nós somos iguais, né? Então, tem aquela história, tratar os diferentes, né, os iguais de forma diferente, porque é o nosso caso. Nós temos uma constituição física diferente. Tratar desigualmente os desiguais. Exatamente, né? E essa é uma regra muito difícil, né? É bastante difícil você chegar nesse equilíbrio. Fale, Manu. André, então eu vou passar agora a palavra para a doutora Juliana, só para a gente completar a apresentação. Vou também falar o currículo da doutora Juliana antes da palavra. Juliana Moraes, ela é juíza do trabalho substituta, mestre e especialista de Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, graduada pela Universidade Federal do Ceará, professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Inclusive, minha professora da pós, da Unisanta, e professora de alguns presentes aqui, que vieram prestigiar a nossa reunião. E a professora Juliana irá falar um pouco mais das leis, dessa parte legal de proteção da mulher, que é o seu histórico. Pode falar, doutora Juliana. O microfone. Está constando aqui que o anfitrião desativou meu som. Agora foi? Agora foi. Pronto. Bom dia a todos. Gostaria inicialmente de agradecer as palavras de consideração da doutora Manuela e o convite também que me foi feito. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês nessa manhã e sobre um tema tão essencial, né, e tão delicado que é o mercado de trabalho da mulher. Nós realmente enfrentamos ainda muitas questões com relação a isso. E a parte que me cabe aqui é fazer uma explanação da legislação. Então, o que nós temos hoje de medidas protetivas com relação ao mercado de trabalho da mulher? E começando aqui o tema, né, gente? Primeiro, falar aqui do artigo da Constituição. A gente começa sempre pelo estudo da Constituição porque é a Carta Fundamental de Direitos. Então, o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, ele garante a igualdade, né, entre homens e mulheres. Então, a gente já tem esse artigo de abertura na Constituição Federal preconizando essa igualdade entre homens e mulheres. E o artigo 7º, que traz o rol de direitos dos trabalhadores, ele fala expressamente no inciso 20 que é um direito, né, das trabalhadoras a proteção do mercado de trabalho da mulher, inclusive com incentivos específicos que podem ser concedidos nos termos da lei. E da mesma forma, o inciso 30, ele proíbe a diferença de salários, de exercício de função e de critério de admissão unicamente por conta do sexo, né? Não só o sexo, idade, cor, estado civil, mas aqui para o nosso debate a gente traz especificamente a questão do sexo. A CLT, ela tem o título 3, capítulo 3, diversos artigos que tratam sobre a proteção do mercado de trabalho da mulher. Nós temos aí o artigo 372 até o 401, que falam sobre essa temática. E o que é que nós observamos analisando esses artigos? Que tem basicamente 3 eixos. Tem a proteção quanto a normas de tutela específica da mulher, tem normas que se voltam para proteger a maternidade, o ciclo gravídico puerperal, e tem normas também que se voltam para combater a discriminação, que é um problema ainda tão presente no nosso cotidiano. Start vídeo. Sobre as normas... Ai, que tu tá na reunião. Sobre as normas tutelares, gente, o que a gente tem aqui a falar? Inicialmente, não é? Como a doutora André muito bem colocou, as normas de proteção do trabalho da mulher eram muito mais restritivas. O trabalho da mulher ele era quase que equiparado ao trabalho do menor. Então, nesse sentido, a mulher não podia praticar trabalho noturno, ela não podia se inserir em trabalho em condições insalubres, perigosas, penosas, não podia nem praticar horas extras.
E tudo isso acabava por gerar uma restrição muito grande ao trabalho da mulher, à mobilidade da mulher, e muitas vezes até a mulher era vista como vulnerável. E isso contribuía para que esse preconceito que de fato existe, ele fosse reforçado. Essas normas elas foram sendo paulatinamente revogadas. A última revogação realmente foi o que a doutora Andréa referiu na palestra dela, que foi o 384 da CLT, que previa um intervalo de 15 minutos antes do início do labor extraordinário. Então, assim, na prática, né, nos processos judiciais, pelo menos que eu peguei, praticamente as empresas elas não concediam essa pausa. Eu não vi até hoje nenhum caso que tenha chegado, que a empresa sequer tenha alegado que concedia essa pausa de 15 minutos, e isso revertia em pagamento de horas extras. E também com a CLT foi revogado. E assim, essas normas mais restritivas, como também hoje, né, analisando a CLT, a norma mais restritiva que eu ainda vejo, que é nesse sentido de tutela, é a exigência de coincidência do domingo, do repouso semanal com domingo, pelo menos a cada 2 semanas. Isso está no 386 da CLT. Então, o que a CLT fala? Né? Que pelo menos a cada 2 semanas, o repouso da mulher tem que coincidir com o domingo. Mas eu entendo também que essa norma ela está tacitamente revogada, porque não se justifica essa distinção. E aí seria uma norma aqui que contribuiria novamente para que a mulher fosse vista como vulnerável ou para restringir a mobilidade e o trabalho. Porque, assim, muitas vezes no mercado de trabalho, quando o empregador ele contrata visando lucro. E, assim, quanto mais normas proibitivas existirem, mais a mulher vai ser vista de uma forma vulnerável, vai ser vista com preconceito e até mesmo um fator econômico aí para impedir a contratação. Então, essas normas tutelares que equiparavam o trabalho da mulher ao menor, eu acho que vieram em boa hora essa revogação para permitir que as mulheres tenham maior mobilidade profissional mesmo. Então, assim, o que subsiste, e a meu ver subsiste de forma correta, é a proibição realmente de peso. Porque o artigo 390 fala que a mulher ela não pode se ativar em um trabalho que exija uma força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo e a 25 quilos se for o trabalho ocasional. E aí realmente é questão de constituição física, porque a mulher adulta ela tem em média 65% da força muscular do homem. Então não seria razoável fisicamente exigir que a mulher fizesse o mesmo esforço físico que o homem. Então, com relação a essas normas tutelares, eu vejo que a questão realmente da limitação física, ela permanece, mas também acho que isso não é motivo para afastar a mulher desse mercado de trabalho, porque ainda mais hoje que a tecnologia avança, não tem por que não substituir esse serviço pela possibilidade de remoção de forma mecânica. Então, assim, mesmo essa restrição, eu vejo que pode ser perfeitamente contornada. Então, avançando, né, no tema a respeito das normas que dizem respeito à proteção à maternidade. Essas sim são necessárias, porque realmente sem a proteção da maternidade, nós não temos como prosseguir enquanto humanidade, então nós precisamos realmente estar atentos e proteger a maternidade de uma forma diferente, porque isso é essencial para a nossa manutenção como sociedade. E a CLT traz diversas normas que realmente protegem a mulher em uma fase tão vulnerável, que é a fase da maternidade. Quem é mãe que já passou por isso sabe que às vezes é muito difícil, ainda mais para mulheres que enfrentam uma gravidez de risco. Então, precisa realmente dessa proteção. E assim nós temos na CLT a licença maternidade, de 120 dias. A CLT ela traz essa licença maternidade que pode chegar a 180 dias para as empresas que aderirem ao programa de empresa cidadã. Realmente não vai ser a maioria das empresas e das empregadas que serão beneficiadas, porque só pode aderir a esse programa as empresas que são tributadas pelo lucro real e realmente é uma parcela pequena, são empresas maiores. Então, a maior parte das trabalhadoras, elas realmente contam com a licença maternidade de 120 dias, que todavia pode ser ampliada, né,
tanto para 2 semanas antes do parto, como para 2 semanas depois do parto, mediante atestado médico. Outra garantia que as mulheres têm quando estão gestantes é a transferência de função. Então, vamos supor que elas exerçam uma função que seja uma função perigosa, que possa ocasionar algum dano à gestação. Então, elas têm o direito de serem transferidas de função, e não só essa transferência, né, essa modificação que vai ocorrer por conta dessa necessidade da mulher, mas também elas têm direito de voltar para a função que anteriormente elas exerciam. Então, essa transferência ela não pode ser definitiva. Então, a mulher ela é transferida por conta de uma situação transitória da gestação, mas depois ela tem assegurada a função dela no retorno. Outro direito também que a CLT contempla, que é um direito muito importante, é o direito de dispensa dos horários, não é, de trabalho por pelo menos 6 consultas e também para os demais exames complementares, que é fundamental, porque a mulher ela precisa, quando está gestante, fazer diversas consultas de pré-natal, muitas vezes precisa que sejam realizados exames complementares e às vezes isso coincide com o horário de trabalho. E nesse caso, as mulheres elas têm essa dispensa que é assegurada pela CLT. Outra proteção também é com relação ao trabalho insalubre. Nesse caso, a doutora Andréa até colocou que realmente o texto da reforma ele não foi conveniente, porque a reforma trabalhista ela previa o seguinte, que as trabalhadoras que trabalhassem em ambientes insalubres em grau máximo, elas precisariam ser afastadas de suas funções. Porém, as trabalhadoras que trabalhassem em ambientes insalubres em grau médio e mínimo, que eu diria até que é a maioria, não é? Elas não seriam, a princípio, afastadas, salvo se houvesse a concessão de um atestado médico. Com relação às lactantes, também era da mesma forma, precisava de um atestado médico para que houvesse esse afastamento. Sendo que a gente sabe que muitas vezes as trabalhadoras não têm essa, como a doutora Andréa colocou, essa consciência, não é? E mesmo a cultura de procurar o médico para que consiga esse atestado. Então, assim, muitas vezes isso poderia realmente acabar colocando essa gravidez em perigo. E aí, por meio da DIN 5938, o STF houve por bem eliminar, na verdade, essa restrição. E agora, para todo e qualquer trabalho insalubre, não importa o grau, as mulheres, tanto gestantes como lactantes, elas serão afastadas da atividade insalubre. E aí, o que a gente faz com essa mulher que foi afastada da atividade insalubre, não é? Essa trabalhadora? Bom, a princípio, ela vai ser realocada na empresa em outra atividade salubre. Se não houver essa possibilidade, ou seja, se a empresa ela contar apenas com ambiente de trabalho insalubre, que não é a maioria dos casos, né? Mas a gente sabe que isso existe, se for esse o caso, ela vai ser posta já em licença gestante, porque essa hipótese vai ser considerada como uma gravidez de risco. Então, foi essa solução que foi encontrada pelo legislador, está no 394A, parágrafo 3º da CLT. Outra garantia que as mulheres têm no contrato de trabalho, quando elas estão gestantes, é o de romper o vínculo. Então, elas podem pedir demissão sempre que o trabalho seja prejudicial à gestação. Como as mulheres sempre podem pedir demissão, na verdade, o pedido de demissão ele é livre, a gente interpreta que esse romper o vínculo, na verdade, vai ser uma ruptura sem ônus. Então, se a empregada ela entender que aquele ambiente é prejudicial à gestação, ela pode pedir demissão e esse pedido de demissão não vai sujeitar ao pagamento de aviso prévio. Bom, na hipótese de falecimento da gestante, essa licença maternidade que era concedida à mulher, ela vai ser concedida no que sobejar, não é? No que sobrar. Vamos supor que essa mulher entrou em licença maternidade e por algum motivo ela veio a falecer. Então, o companheiro ou o cônjuge dela, ele vai ter o direito de usufruir essa licença maternidade pelo período que remanesce. E se ela nem chegou a usufruir, vamos supor uma mulher que falece no parto, o companheiro ele vai ter direito de usufruir durante todo esse período, ok? Outro direito muito importante e muito controvertido é a questão da reintegração, né? Na verdade, a interpretação é a mais ampla possível. A mulher que ela é dispensada no período de estabilidade, porque a mulher, quando ela é engravida, ela tem um período de estabilidade a contar da confirmação da gestação, né, o texto do artigo 10, inciso 2 do ADCT, até 5 meses após o parto. E essa estabilidade, ela tem sido interpretada pela jurisprudência de forma muito ampla, de modo que não precisa comunicar
não precisa cientificar o empregador não precisa dessa ciência prévia para que ela tenha essa garantia provisória de emprego, não precisa, na verdade, nem a própria trabalhadora ter essa ciência. Basta o fato objetivo da gravidez no curso do contrato de trabalho. Então, assim, todas essas discussões circunstanciais acerca de comunicou a empresa ou não comunicou a empresa, apesar de elas serem muito presentes nos processos trabalhistas, porque sempre vem essa alegação na defesa, mas a jurisprudência, nesse caso, ela é bem pacífica, é inclusive simulada, né, pela súmula 244, que não precisa haver essa comunicação formal e que o único e simples fato objetivo da gravidez no curso do contrato, ainda que durante o aviso prévio indenizado, isso por si só já é suficiente para assegurar a estabilidade, a garantia provisória de emprego. E uma também se também, é contrato... Desculpa interromper, Juliana. E também claro, se é contrato por prazo determinado, né? Exatamente. Também contrato por prazo determinado. Então, assim, realmente a interpretação, a tônica aqui foi de dar a maior proteção possível. Então, mesmo contrato determinado, porque inicialmente se interpretava no seguinte sentido, se é contrato determinado, a pessoa já sabe desde logo quando o contrato vai encerrar. Então, não tem essa garantia, porque não é uma dispensa arbitrária, na verdade é uma dispensa que já decorre da própria natureza do contrato. Mas aqui também a jurisprudência foi ampla, porque no caso que se protege aqui não é nem tanto ou não só a gestante, mas sim o nascituro. Então, aquela criança que vem ao mundo precisa de um mínimo de condição financeira, não é, de conforto. Então, dessa forma se protege também o nascituro. Então, mesmo para os contratos por prazo determinado, temporários, que são espécies de contrato por prazo determinado. Então, realmente a gama ela é bem ampla. Inclusive, tem até uma orientação jurisprudencial, que é a 399, que diz o seguinte, que mesmo que a trabalhadora ela deixe escoar o período de garantia provisória e só então, depois de exaurida a garantia provisória, ela ingresse com ação em juízo, mesmo assim não é abuso de direito e ela pode ingressar postulando, no caso, só os salários do período estabilitário. Então, temos a SOJ, que é a 399 da SBDI do TST, que diz isso. Então, acredito que alguns de vocês já devem ter se deparado com uma decisão judicial que não concedeu a garantia provisória porque a trabalhadora ela deixou para ingressar com uma ação depois de exaurido o período estabilitário. E, na verdade, a jurisprudência do TST ela é pacífica no sentido de que isso não importa, porque a ação ela está sujeita apenas ao prazo prescricional. Então, se a trabalhadora observa o prazo de 2 anos após a extinção do vínculo, não tem problema nenhum que isso ocorra após exaurido, ou seja, 5 meses após o parto, ela entra na justiça e ela vai pedir unicamente os salários do período estabilitário. Bom, a adotante, não é? Ela também foi contemplada com a licença maternidade. A licença da adotante é de 120 dias, a contar da obtenção do termo judicial de guarda. A lei não fala expressamente da garantia provisória de emprego, mas eu já vi decisões judiciais no sentido de conceder também garantia provisória de emprego, já que a licença maternidade sem a garantia provisória poderia ficar esvaziada. E eu já vi, inclusive, decisões judiciais que concederam essa licença adotante a partir do momento do requerimento da guarda, ou seja, não só da concessão do termo judicial, mas só do requerimento. E aí essa decisão foi muito interessante porque ela equiparou a licença da adotante ao registro da candidatura, não é, do CIPERO. Então, só o fato do requerimento já seria suficiente para ensejar aí essa estabilidade provisória. E eu posso até compartilhar depois aqui com vocês essa decisão pelo bate-papo. Bom, outra proteção aqui é a proteção que a CLT traz com relação ao aborto não criminoso. Então, a mulher que sofre um aborto, uma interrupção da gravidez, antes que o feto seja viável, ela vai ter direito a uma licença de 2 semanas, né, desde que haja comprovação por atestado médico. E aqui é interessante fazer uma distinção, porque se houver aborto não criminoso, ela tem direito a 2 semanas. Mas, se esse feto ele nasce
na verdade, morto, ou seja, se ele já era viável, e na verdade o que se tem não é um aborto, é um nascimento, a trabalhadora ela vai ter direito à licença maternidade completa. Então, aqui é interessante fazer uma distinção entre aborto, que se dirige a fetos não viáveis, e aí a trabalhadora vai ter direito a uma licença de 2 semanas, do nascimento, né, do natimorto, o caso do feto que nasce morto, que aí nesse caso a trabalhadora vai ter a licença maternidade completa de 120 dias. Bom, e aqui por fim, para a gente encerrar a exposição com relação às disposições que protegem o nascimento, né, que protegem a gestação, nós temos aqui o intervalo de amamentação. A CLT prevê 2 intervalos de 30 minutos para amamentação até que a criança complete 6 meses de vida. E o parágrafo único, né, desse artigo, ele prevê que esse período de 6 meses ele pode ser ampliado a critério do médico, né, por determinação do médico, mediante atestado. Bom. Juliana, tem uma pergunta do chat da Fátima Barbato. Ela fala que ela gostaria de saber o seu posicionamento quanto à responsabilidade da licença maternidade nos contratos intermitentes inativos e se há estabilidade de emprego. Olha, é muito complicado. Mais polêmica. É muito polêmico, porque assim, na verdade, é um contrato como outro qualquer. Então, qual é a minha resposta? Tem sim direito à licença maternidade. Porém, a nível prático, não é? O contrato intermitente, ele não garante que o trabalhador vai ser convocado para o serviço. Isso não muda pelo fato de ela estar ou não estar grávida. Então, assim, realmente é muito complicado quando a gente fala do trabalho intermitente, porque o trabalho intermitente, ele assegura uma proteção muito mais precária. Então, assim, o trabalhador vai ter estabilidade? A trabalhadora vai ter estabilidade? Vai. Mas qual é a garantia que eu tenho de que eu vou ser convocada, né? De que eu vou continuar sendo convocada? Porque a pessoa ela pode ser contratada pelo contrato intermitente, trabalhar um dia e depois nunca mais trabalhar. Então, realmente é uma proteção muito mais precária. Mas sobre garantia provisória, tem. Formalmente, aquele contrato não pode ser rompido, né? Formalmente, não. E a licença também, sim, porque é um trabalhador como outro qualquer, e aí a Previdência vai ter que assegurar. Mas realmente é uma situação muito delicada do trabalhador intermitente. Então, quando a gente fala aqui sobre intermitente, seriam discussões muito aprofundadas, porque é uma categoria de trabalhadores que tem uma proteção, mas que ao mesmo tempo essa proteção ela é muito precária e fica muito, muito sujeita. Doutora Juliana, temos uma pergunta também da doutora Bruna, e ela fala assim, com relação à proteção versus discriminação, o STF reconheceu recentemente que a licença maternidade só inicia com a alta da maternidade da mãe ou do feto. Esse tipo de proteção é essencial para o feto, mas causa maior discriminação no momento da contratação da mulher. Seria possível no Brasil que a licença seja equalizada entre pais e mães, como em outros países da Europa? Seria uma forma de reduzir a discriminação na contratação e promoção da mulher? O que a doutora entende? Então, essa questão da proteção à maternidade, eu entendo que ela realmente, a gente não tem como fugir disso. Claro que o ideal seria equalizar, porque aí a mulher ela não ficaria tão estigmatizada, porque no nosso ordenamento, o que acontece? Né? Como ainda temos muito um preconceito, uma divisão sexista de atividades em que cabe à mulher o cuidado dos filhos, o cuidado da casa e ao homem o sustento da família, então ainda existe muito essa questão de conceder só para a mulher. Tanto que a licença maternidade é de 120 dias e a licença paternidade é de 5, podendo ser aumentado para 15 quando a empresa faz parte daquele programa de empresa cidadã. Então, assim, seria uma excelente estratégia, mas nós ainda não avançamos o suficiente para chegar nesse ponto, não é? Então, realmente seria uma excelente estratégia. Já começamos a dar os primeiros passos quando, por exemplo, nós tratamos dessa questão com relação à guarda. Então, assim, a guarda, ela não é só da mulher. A guarda, ela pode ser concedida a um dos membros do casal. E aí, aquele que vai receber aquela guarda vai ser aquele que vai receber a licença. Um dos dois, não podem ser os dois. Então, pode ser o homem.
Então, aí a gente já equaliza, já divide. Seria realmente uma excelente solução, porque, de fato, a maternidade, ela é muito... coloca a mulher, muitas vezes, numa situação vulnerável. Diversos processos judiciais com relatos de trabalhadoras que engravidaram e aí passaram a sofrer assédio moral. Então, a trabalhadora descobriu que estava grávida em uma gravidez de risco e o empregador começou a exigir que essa trabalhadora pegasse peso, fizesse serviços que ela nunca tinha feito antes, estranhos ao contrato, unicamente para forçar um pedido de demissão. Por quê? Porque não queria arcar com o ônus de ter que ficar com essa trabalhadora pelo período da licença maternidade, depois da garantia de emprego, né? Garantia provisória. Então, realmente é um momento de fragilização, isso realmente reforça essa divisão de papéis, de que só a mulher é responsável pelo cuidado dos filhos, e o ideal seria a gente avançar para algo como na Europa. Mas eu não sei se no Brasil nós ainda já temos essa cultura. Isso está evoluindo, mas evolui aos poucos. Eu tenho uma bebê, gente, de 1 ano e 2 meses, né? Não sei se vocês já ouviram a vozinha dela por aqui, no fundo, aqui atrás. E eu faço parte de diversos grupos de mães. E são muitas mães que trabalham, não é? Muitas mães trabalham em igualdade de condições com o pai, às vezes até mais do que o pai. E eu vejo que os cuidados com os filhos, o cuidado com a casa pesa muito mais sobre a mulher ainda, né? Então, isso vem de anos de cultura, de anos de educação, de anos de estereótipo e de divisão de papéis. Então, realmente, para mudar, precisa de um esforço muito grande partindo da educação. Então, talvez com uma educação diferente, aquela educação que a gente começa em casa, dando para os nossos filhos, com uma educação nesse sentido na escola, né, talvez mude. Então, é bem complicado, né? Ainda mais no momento que a gente está vivendo, concordando aqui com a postagem aqui no bate-papo. É bem complicado. Doutora, tem outra pergunta do doutor Iso, que ele fala assim, gostaria da opinião da doutora Juliana e dos demais quanto à condição da gestante sobre contrato a termo e sobre contrato de experiência. Eu defendo uma diferença fundamental entre os dois modelos, pois o contrato de experiência dá à contratada a expectativa de continuidade, ao contrário do contrato por prazo determinado. Logo, não poderiam ser vistos de forma igual. Ele falou que estava escutando a explanação e aí veio essa indagação. Então, doutor Iso, nesse caso, o que acontece é o seguinte, de fato, antes a posição era como a sua, né? Então, a interpretação era, bom, a mulher, quando ela é admitida no contrato de experiência, já existe uma justa expectativa de que, se ela não for aprovada na experiência, ela vai ser dispensada naturalmente. Da mesma forma, a mulher que é admitida por meio de qualquer contrato determinado, ela já sabe que quando aquele contrato expirar, ela vai conhecer o fim do contrato dela, né? Então, essa foi sempre a interpretação quando a gente tratava de contrato determinado. E, assim, e se justificava ainda mais essa posição, porque o artigo 10, né, inciso 2, lá do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ele fala que é garantida a proteção contra a dispensa arbitrária. E aí, o que é que se sustenta? Bom, não é arbitrária a dispensa do contrato que simplesmente termina no seu termo, ou seja, o contrato a termo que expirou no seu termo. Ou então, o contrato de experiência que a trabalhadora não foi aprovada. Só que o que acontece? Houve realmente uma tendência muito grande dos tribunais, principalmente os tribunais superiores, de conceder uma proteção maior à gestante, mas nesse caso não só pela gestante em si, mas pelo nascituro. Então ficou quase como uma responsabilidade objetiva do empregador. E onde que a gente percebe que é, de fato, praticamente uma responsabilidade objetiva do empregador? Mesmo que o empregador não saiba, ou seja, um empregador inocente, que não soube, não foi notificado pela trabalhadora da condição de grávida dela, mesmo assim, ele é responsabilizado. Então, daí a gente tira que realmente a responsabilidade ela é objetiva, não é subjetiva, independe da culpa. E essa objetivação da responsabilidade, ela vem numa tônica de proteger o bem maior, que é o nascituro. Então, eu já vi até mesmo precedentes que eu a considerei, de certa forma, um pouco radicais, anulando um pedido de demissão da trabalhadora porque eu considerava que ela não poderia dispor desse direito do nascituro. Então, assim, realmente,
a proteção, quando se fala em nascituro, quando se fala em gestante, ela é muito ampla, né? Então, assim, existiu realmente, doutor Iso, essa questão essa ponderação, ela foi aceita há muito tempo pela jurisprudência, mas, de fato, a jurisprudência ela deu uma guinada nessa temática. Tem mais um assunto para encerrar, né, doutora Juliana? Das normas seletistas de proteção contra a discriminação, para encerrar o seu tema. Voltando. Voltando. Tá aqui. Só um instantinho. Pronto. Bom, gente, então nós estávamos aqui falando sobre a proteção à maternidade, é um tema realmente que suscita muitas dúvidas, não é? Porque é muito presente no nosso cotidiano. E, pegando um gancho desse tema, né, que é proteção à maternidade, a gente entra agora num outro tema da CLT também. A CLT traz a proteção contra a discriminação no artigo 373A. Então, né, pegando um gancho também na apresentação da doutora Andréa, de fato as mulheres elas sofrem uma discriminação muito grande no mercado de trabalho. Essa discriminação é histórica e é fundada em diversas causas, não é? Causas culturais, causas educacionais. Então, a educação ela é muito voltada para uma questão de que a mulher ela tem um papel de cuidar, que ela tem um papel de proteger, e o homem tem um papel de prover o sustento. Então, tudo isso, não é? E também o custo econômico, que se alega que o custo econômico da mulher, não é, empregada, é maior do que contratar um homem, tudo isso contribui para que haja uma discriminação. E essa discriminação, ela pode ocorrer tanto no momento da contratação, por exemplo, o empregador ele se recusa a contratar uma trabalhadora porque ela é mulher, não é? Como pode ocorrer também no curso do contrato. Então, assim, no decorrer do contrato, aquela trabalhadora ela recebe funções inferiores, ou então, mesmo recebendo, tendo condições, não é? Até como foi colocado aqui no início, não é? De uma experiência pessoal com a CBD, enfim, que mesmo a mulher tendo condições intelectuais, né? A doutora Vanessa colocou isso, a mulher tem condições intelectuais até superiores ao homem, mas sob a desculpa de que a mulher não pode carregar peso, o salário é menor. Então, isso também se verifica no curso do contrato, né? Quando a mulher não é destinária de cursos de qualificações, destinatária de cursos de qualificações, são delegadas tarefas inferiores. E também pode ocorrer no final do contrato. No final do contrato acontece, por exemplo, quando o empregador ele quer conter gastos, despede alguns trabalhadores e elege as trabalhadoras mulheres, porque pensa que dispensando as mulheres ele vai conter gastos, né? Então, a CLT, ciente dessa situação, não é? Houve uma alteração que incluiu o 373A da CLT, em 99, que proíbe uma série de condutas que são discriminatórias. Então, o empregador ele não pode, no ato da contratação, publicar ou fazer publicar um anúncio de emprego no qual haja referência a sexo. Então, não pode dizer, olha, eu estou contratando e eu vou contratar apenas homens, salvo se ficar absolutamente provado que existe algum motivo legítimo para esse discrimen. Então, por exemplo, se for um trabalho braçal que demande emprego de força muscular superior ao permitido para as mulheres, em tese seria permitido. Mas se for uma discriminação pura e simples, isso não pode, é ato discriminatório. Da mesma forma, né, o 373A, inciso 2, fala que não pode, de forma alguma, recusar um emprego, uma promoção ou motivar a dispensa de uma trabalhadora em razão do sexo. Também isso não pode ocorrer, né? Claro que, né, isso nem sempre é claro, muitas vezes isso é feito de maneira ardilosa, insidiosa, então é difícil, às vezes, até a prova. Por isso que a jurisprudência ela admite, muitas vezes, uma prova indiciária quando trata dessas situações, porque a discriminação, muitas vezes, ela é feita de uma forma oculta. E aí, para que isso consiga ser provado, precisa, às vezes, de uma sensibilidade maior no julgamento. Também não pode, né, o inciso 3 do 373A fala que não pode considerar o sexo para fins de remuneração, formação profissional, ascensão profissional, não pode considerar o sexo como fator determinante para isso, né? Também não pode, isso aqui é crime, tá, gente? Não pode exigir atestado, exame de qualquer forma para comprovar gravidez ou esterilidade. Então, aquele empregador que exige isso, ele pode estar sujeito até a uma pena, não é criminal, porque isso é previsto, capitulado como crime,
tá? Além de ser, de fato, uma conduta discriminatória. Também não pode, a CLT veda, né, que sejam adotados critérios que impeçam o acesso de trabalhadoras a concursos públicos. E, por fim, o 373A veda revista íntima. Essa revista íntima, que apesar de estar no capítulo de trabalho da mulher, eu entendo que ela é vedada para qualquer sexo, porque a revista íntima realmente é algo que provoca um constrangimento desnecessário, né? Lembrando que o TST ele permite a revista visual, que é aquela revista em bolsas e pertences, mas não a revista íntima, que é quando surge uma proximidade maior com o corpo, a exigência de nudez e certas condutas constrangedoras, elas são vedadas. Então, apesar de estar no capítulo da mulher, aqui a jurisprudência tem estendido para ambos os sexos. E aí aqui o parágrafo único ele traz, né, do 373A, uma previsão muito interessante que diz que o disposto, né, no 373A, ou seja, a vedação da discriminação, não impede que sejam adotadas algumas condutas que conduzam a estabelecer um tratamento igual, uma efetiva igualdade entre homens e mulheres. Isso aí seria o que a gente chama de ação afirmativa. O que é ação afirmativa? É quando a própria lei ela traz incentivos, ela concede uma discriminação temporária em benefício daquela categoria que geralmente é discriminada. Então, é como se fosse uma discriminação reversa, a ação afirmativa. E aí, se ela for temporária e destinada a corrigir algumas distorções no mercado de trabalho da mulher, seria, sim, possível, né? E como a doutora Andréa já colocou, mas só retomando brevemente, que eu acho que eu já me estendi aqui bastante no tempo, mas falando que associado à discriminação, nós temos também o assédio moral, que é muito comum, é muito comum que seja praticado, principalmente com relação a mulheres grávidas. Eu tenho visto muito isso na minha prática jurídica, a alegação de discriminação e de assédio moral por conta da gravidez, né? E o que é o assédio moral, né? O assédio moral é justamente aquela conduta reiterada, ilegal, que visa fazer com que a trabalhadora peça demissão, que ela peça para sair, ela não aguente aquela situação. Então, são aqueles atos de violência psíquica reiterados. Então, o assédio moral, ele também é coibido, infelizmente, ele acontece muito também. Nós vemos isso muito associado ao trabalho da mulher com relação à maternidade, isso acontece. E também o assédio sexual, que também é um tema que, infelizmente, é muito presente. E o assédio sexual, ele é todo aquele comportamento sexual inadequado que é repelido, não é aceito espontaneamente pela trabalhadora. E não atinge só trabalhadoras, né, mas como o nosso foco aqui é a proteção do mercado de trabalho da mulher, eu estou me dirigindo especificamente a isso, não atinge só trabalhadoras, a gente vê isso no mundo corporativo, mas existe ainda uma conotação preferencial, preferencialmente dirigido a elas mesmo, por conta de todas essas questões culturais que a gente abordou aqui. Bom, então, a respeito do tema, eram essas as minhas considerações. Muito obrigada, professora Juliana. Com certeza ajudou bastante. Perguntas. Só para puxar o gancho de novo para a doutora Andréa, eu compartilhei no grupo de estudos, mas eu compartilhar aqui também um link com vocês no chat. Vou jogar aqui o Jornal Contábil, que teve uma pesquisa realizada pelo Acato. O Acato é o famoso site de empregos, né? Oportunidades de emprego. E eles fizeram uma pesquisa lá de levantamento sobre discriminação com a mulher, com frases que mais escutam. 7 mil mulheres responderam, e foi mapeado que assim, tem uma tabelinha lá que fala de frases escutadas no trabalho. Aí, mulheres, 43% já escutaram, tá de TPM, Aí, 35%, seu marido e esposa não liga de você trabalhar fora. 34%, você está muito sensível hoje, né? Ponto de exclamação. 24%, um filho vai atrapalhar seu crescimento na empresa.
15%. Quer chorar? Essa aqui é bem complicada. 13%. Como vai ser gerente e pai e mãe ao mesmo tempo? E 9%, você não teria chegado onde chegou se não fosse bonita, né? Desqualificando a mulher. Desqualificando, né? E aí eles falam aqui que muitos, os profissionais com cargo de gestão, que se posicionam com firmeza, enfáticos, né? Se for mulher, ela é comparada com, se ela for firme, ela é comparada com estresse, né? Fala, tá estressada, mas não, ela está sendo firme no posicionamento dela e é associada a TPM. E por outro lado, o homem, se tiver o mesmo posicionamento, ele é caracterizado como um líder, um obstinado, né? Então aí começa a discriminação com as mulheres em cargo de gestão. Sim. E também, lógico, cargos subordinados. A doutora Andréa trouxe um caso super interessante e recente sobre... Bem, vou deixar ela falar. Pode falar, Andréa. Voltei. Então, como eu estava falando, segunda-feira eu assinei uma assinatura da CNN, então eu recebo todos os dias um e-mail com as notícias econômicas e segunda-feira veio justamente a calhar uma denúncia que o McDonald's está sofrendo mundialmente, né, por conta de assédio moral e sexual aos funcionários. Só que no Brasil já existem 23 denúncias feitas sobre esse tipo de comportamento, mas ele é verificado no mundo inteiro. Então é bastante preocupante, né? Até por conta dos funcionários que trabalham no McDonald's serem novos. Geralmente é o primeiro emprego que essa pessoa vai ter na carreira, né? Você vê ali, são meninos de 18, 16, você ainda tem aqueles aprendizes e tal. Os próprios gerentes são novos quando você vê. Então, a coisa já começa esquisita desde o início do primeiro contrato de trabalho. Então, a menina vai lá para trabalhar, para fazer suas coisas, e de repente é assediada, né? Ou é discriminada. Então, é bastante complicado essa parte, né? E, como eu disse, não importa o tamanho da corporação, apesar de ter, ou da gente esperar que tenha uma conduta inibidora disso, que sejam dados cursos, que tenham códigos de conduta, códigos de ética. Na prática, quando você transfere o poder, né, para o seu empregado e ele não está preparado para essa função, acaba desaguando nesse problema, né, da imposição da sua vontade de uma forma não correta, né? Então, é um crime grave, eles vão responder provavelmente, deve ter mudanças no comportamento, mas você vê, do pequeno empresário ao grande empresário, e a coisa toma contornos de notícia quando várias denúncias são feitas, mas até ter chegado a esse estágio, quantas coisas já não aconteceram e não foram denunciadas? Quantos assédios, quantos abusos já não passaram por ali? Então, às vezes, é preciso que uma pessoa tenha coragem de falar. E aí as outras vão em coro, né? Quando uma quebra o silêncio, rompe e fala o que está acontecendo, se expondo, porque sempre acaba se expondo, ela traz junto um coro de outras mulheres, né? Que aí elas se sentem fortalecidas, empoderadas de lá, dizem, comigo também foi, né? Então, também deveria haver uma forma de equacionar esses fatos para que eles fossem sempre averiguados, né? Logo de início, não se deixasse chegar nesse ponto. Nessa notícia que você mandou, doutora Andréa, também está falando que o McDonald's da França, o gerente instalou uma câmera de celular no vestiário feminino e filmou secretamente as jovens trocando de roupa. Ou Você seja, vê, né? É bizarro, não tem outra palavra, né? É uma coisa bizarra, né? Você vê, é o pior do ser humano, né? Mas outro dia teve um professor também que fez isso, de uma escola renomada. Então, realmente, como a doutora Juliana falou, e eu também prego, é uma questão de educação, uma questão cultural. Enquanto isso não começar de casa, da escola, em tentar formar cidadãos melhores, sempre vamos nos deparar com histórias desse tipo, né? Onde já se viu instalar uma câmera
para ver as funcionárias se trocando, sabe? É um absurdo. E o que me chama a atenção nesse tipo de empresa é que geralmente é o primeiro emprego. A pessoa já começa no mercado de trabalho tendo que experimentar essa sensação de abuso, né? De discriminação, abuso moral, sexual. Sim. Professora Juliana, você já teve muitos casos assim de assédio moral, sexual, que a sala até teve que ficar fechada aí para o público? Muitos. Assédio sexual normalmente sempre é segredo de justiça. Assédio moral também muitos casos realmente, isso acontece demais. Assédio moral, eu costumo dizer que a incidência maior realmente, aliás, tem uma incidência muito considerável quando a gente fala de gestante. Porque ainda existe um preconceito muito grande com as gestantes. Então, eu já vi diversos casos, serviços superiores, só para forçar um rompimento do contrato. Outros casos também de assédio moral, envolvendo trabalhadoras doentes, não é, que adoecem e o chefe quer forçar um pedido de demissão. E assédio sexual também são muitas histórias, não só envolvendo trabalhadoras, mas também envolvendo trabalhadores. Não só o assédio vertical ascendente, que é o que a gente está acostumado, mas também o horizontal entre trabalhadores, o de subordinado para o chefe. Então, assim, a gente vê de tudo na prática, não é? Acontece muito. O subordinado tem que ser corajoso, hein? Muito. Mas, por incrível que pareça, acontece. Nossa. A gente diz, assim, que na justiça acaba desaguando, não é? O pior do ser humano, porque, normalmente, quando a relação ela transcorre da melhor maneira, não chega na justiça, né? Então, muitos casos que chegam realmente são bem complicados. Exato. Teve uma Daniela Oliveira, que ela fez no comentário aqui, que ela está com um caso de assédio moral na rede Burger King, e a dificuldade de definir se trata de dano moral individual ou coletivo. Então, pelo visto, teve um assédio aí com todos os funcionários. E é uma prova difícil, né, de ser feita, né? Porque o assédio, ele geralmente é cometido sobre um véu, geralmente você não tem testemunha, né? O assediador contra assediado. É uma prova dificílima. Os casos em que eu tenho, eu sempre peço a inversão do ônus, porque como que vai provar? As coisas geralmente acontecem de formas veladas. Também vai orientar, né? Com gravação, né, André? Assim, a pessoa ficar mais esperta, gravar. Mas assim, para ter gravação, você precisa ter uma primeira vez e você voltar lá para se expor, né? Exato. Eu tive um caso, ela estava grávida e era o gerente, e ele sempre fez insinuações e foi realmente bastante contundente com ela, pediu para ela mostrar os seios, né? Disse que ela estava bonita e tal, e ela grávida. Enfim, ela se afastou, teve o bebê, tudo, só que eu não tinha prova alguma desse fato, porque tudo era cometido na sala dele. E esse caso meu foi muito interessante. Aí, um dia, eu estou numa loja aqui em Santos que eu frequento, e chega a dona da empresa, do empreendimento. E ela senta do meu lado e fala: acabei de vir da delegacia. Você que é advogada, acabei de vir da delegacia. Fui lá porque eu fui chamada para ser testemunha sobre um assédio sexual que o meu gerente teria cometido com a minha funcionária. Aí eu já fiquei, opa, porque a funcionária que ela estava falando não era a minha cliente. Aí guardei a informação, fui à delegacia, fui atrás no nome desta outra moça, e aí sim eu consegui a prova, porque aí eu peguei o boletim de ocorrência, coloquei já no processo que ele tinha isso como forma de prática, que a empresa sabia, né? E aí eu consegui levar tudo isso. Mas veja, eu tive Que sorte, né? Uma sorte, né? Ela não pode saber disso até hoje, né? Porque graças a Deus não foi ela que foi a audiência, foi uma preposta. Mas você vê, foi uma prova que eu só consegui fazer. Por quê? Porque caiu no meu colo um outro caso idêntico. Então eu vi, se tratava, aí eu fui atrás, era a mesma pessoa, e eu vi que era um comportamento repetitivo. Inclusive com o depoimento das
proprietárias depondo na delegacia, quer dizer, não era um fato estranho para elas. E ele continuava trabalhando como gerente, continuava assediando. Né? Absurdo, né? Em vez de demitir a pessoa. Mas, você vê, é uma prova difícil. Né? Como você vai fazer essa prova? Gente, tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta que alguém queira fazer? Senão a gente encerra. A Dani trouxe nostalgia aí do TRT, caso famosíssimo. Mandou Dani polêmica. Foi bastante, né? Foi bastante polêmico esse caso. A presidente Vanessa quer divulgar os eventos que vão ter? Vai ter uma agora dia 22. Mas eu vou aproveitar, Manu, e lembrar a todos sobre o nosso e-book. Então, caso vocês tenham interesse em estar escrevendo um artigo, falando sobre esses temas, até conversei com a Bruna aqui no privado sobre o tema que ela colocou a pergunta. Eu acho bem importante nós estarmos realmente colocando esses assuntos em pauta, porque às vezes as pessoas esquecem esses direitos e entra, como a Manu falou, nessa pesquisa, né? Essas piadinhas onde não há necessidade de hoje ninguém está passando mais por isso, e fora outras discriminações, independente da mulher. Nós vamos abrir novo edital para o grupo de estudo, agora dia 1º de junho, tá? Então fiquem atentos, estaremos divulgando nas redes sociais, por e-mail, então todos receberão. Agora, no dia 22, como a Manu falou, nós vamos ter uma palestra da doutora Sandra Ieda, que ela é a responsável coordenadora pelo SESJUSC aqui na Baixada. Então, já vai ser direto na plataforma no Webex. Então, eu vou estar com ela, a gente vai estar falando a respeito de conciliação por videoconferência, tanto a fase processual quanto a fase pré-processual, e alguns aspectos práticos. Então, a doutora está bem empenhada, estamos conversando, e vai ser muito interessante essa palestra aqui que nós estaremos fazendo. E também, para complementar o curso anterior, que fizemos a respeito de audiências telepresenciais, nós vamos ter agora a segunda parte. Nada impede de quem não participou da outra que compareça nesta, que será sobre curso de recursos trabalhistas, que nós vamos abordar embargos de declaração e recurso ordinário. Então, vamos fazer um simulado de sustentação oral e algumas teses importantes para estarem defendendo, tá? Então, vai ser também muito válido. As pessoas que fizeram o último curso gostaram muito. E vai ser com a doutora Ivani Contini Bramante, a doutora Patrícia Toledo, que também é juíza, e o doutor Lucas, que é advogado. Então, eu conto com a presença de todos. Aqui estão falando a doutora Fátima Larissa, que foi a reclamante. Então, nós teremos a segunda parte. Mas, independente disso, como eu falei, quem não participou, nada impede que participe desta. Fico muito feliz com a presença de todos. Eu acredito que o futuro está aí. Olha, 21 pessoas, 22 pessoas presentes no grupo de estudo, numa quarta-feira às 10 horas da manhã. Doutora Juliana, muito obrigada por ter estado conosco, né, nesse dia, nesta manhã. Fico com o convite para todos que no próximo mês compareçam novamente e curtam nosso grupo e também participem, uma vez que nosso edital agora está sendo já publicado para o segundo semestre. Tá bom? Muito obrigada. Sim, obrigada mais uma vez também, Juliana, Andréa, que aceitaram o convite aí. Andréa, você foi o máximo, tá? Linda. Muito obrigada. bom, Andréa. Agradeço pelo convite, vocês me perdoem. Imagina. Né? Mas a gente vai ficar, né? Vai ficar espertinha. Isso aí. Obrigada pela oportunidade. E, de novo, o trabalho que vocês estão fazendo é excelente, viu? Excelente mesmo. Só tenho elogios a vocês. Né? Um grupo fantástico, Vanessa, diretoria da TS. Realmente, eu nunca vi a associação, e olha que eu junto com a Fátima, devemos ser as mais antigas, eu nunca vi a associação assim, tão representada, tão ativa, né? Trazendo realmente o direito do trabalho, né, para a sociedade. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço a todos. Então, agradeço também pelo convite. Obrigada, doutora. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Bom dia. Bom dia. Tchau.